Eu peço ao Espírito Santo nesta hora que venha me capacitar a falar por Ele nesse momento. Não seja o canal humano, mas seja o Senhor se movendo através deste canal. Que o Espírito Santo traga convicção ao seu coração. Que você tenha sua mente aberta para ouvir a palavra de Deus. E o seu coração escancarado para que as sementes divinas caiam em terreno fértil. Amém? Glória a Deus. E o resultado disso dá glórias ao Senhor. Amém? Não ouça apenas com o seu intelecto, mas ouça com o seu coração. Ele quer falar com você nesta manhã. E comigo ele já falou bastante, eu estou assim, transbordando, né? E nós estamos dentro de uma série intitulada O Significado da Páscoa para os Cristãos. E nós vamos hoje falar sobre o Cordeiro de Deus. Nós já vimos, né, na mensagem anterior sobre o início da Páscoa. A Páscoa iniciou-se com o povo hebreu, com o povo judeu, e quando foi instituída, ficou muito claro, né, para nós ali que Deus, Ele usa coisas tangíveis, palpáveis, né, para transmitir mensagens, significados espirituais profundos. Porque quando você vai falar de algo que é profundo, você precisa falar isso de uma maneira que o povo de Deus entenda. Está aqui uma lição, né? Quando Deus falou ali com o povo hebreu, eles estavam num nível de conhecimento. Eles estavam na antiga aliança. Mas Deus sempre vai trazendo novas revelações, porque Ele tem um alvo para atingir. E nós sabemos que o comando foi para eles sacrificarem um cordeiro, um animalzinho, né? E também que reunissem toda a família, né? O chefe da casa, reunindo toda a família ali dentro da casa, ele pegaria o sangue do cordeiro e passaria nos umbrais da porta da sua casa. E eles deveriam comer do cordeiro ali apressadamente, todos prontos para partir. Nós vamos fazer paralelos hoje. Prontos para partir para a liberdade. Que o povo era escravo. E como o cristianismo é um avanço considerável do judaísmo e a concretização do plano de redenção que foi anunciado lá em Gênesis 3:15, ok? Quando após a queda, né, do primeiro casal, Adão e Eva, Deus disse à serpente, leia-se, ouça-se, Satanás, ok? Porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está declarada a sentença de derrota de Satanás. Lá em Gênesis 3,15, Deus já emitiu a sentença. E ele seria derrotado, e foi derrotado, porque nós já estamos vivendo muito além, né, desse tempo, por Jesus Cristo, que veio à terra, nascendo de mulher, descendente da linhagem humana, da raça humana, nasceu como homem aqui na terra e nasceu de Maria, né? O ventre virgem de Maria. E nós sabemos que Jesus, ele vai ferir, ou já feriu, né, Satanás com a sua ressurreição na cabeça, e ferida na cabeça é mortal. Satanás feriria Jesus no calcanhar, mas ferida no calcanhar não é ferida de morte. E Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Vive, ele está sentado à destra do Pai, lá na sala do trono, no céu. Ele é vencedor. Jesus é o winner sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo. Jesus é vencedor. E essa vitória ele transfere à igreja, seu corpo. Em Gênesis 3,15, nós temos o que chamamos de proto-evangelho. O primeiro anúncio, né, de vitória, de salvação, de boas novas, boa notícia. A primeira grande notícia de vitória para nós. Desde Gênesis 3,15. Agora veja, a descendência piedosa da mulher inicia em Gênesis 4:25, com o nascimento de Sete. E aí começa o desenvolvimento do plano de salvação, né? Do plano de redenção para a raça humana caída no pecado. O pecado da raça, o pecado herdado de Adão. Paralelos entre a primeira Páscoa judaica e os cristãos. Então, nós vamos olhar para a primeira Páscoa e olhar para o cristianismo. Na primeira Páscoa dos judeus, encontramos alguns paralelos com a igreja, o povo de Deus na terra. Nós somos povo de Deus aqui na terra. Primeiro, vamos fazer um paralelo entre a escravidão do povo hebreu no Egito e a escravidão da humanidade no pecado. Ok? Ser escravo. Agora vamos analisar, vamos ver como é um escravo, né? Ser escravo é ser dominado, controlado, pressionado, sem liberdade para agir corretamente, é ser pobre, maltratado, sem liberdade de expressão, sem conhecimento ou estudo, portanto é ignorante, sem direito de escolher o bem, sem posses, não tem herança. O escravo não herda nada. Esse tipo de pessoa vive em
total dependência da boa vontade do seu opressor, do seu dominador, do seu algoz, do tirano, do ditador, do escravagista, impiedoso. Em vez da oportunidade para estudar, trabalhar e conquistar os seus sonhos, os escravos são mantidos na cultura, cultura de dominado, de oprimido, de dependente, de pessoa que não pensa por si mesma, que não decide o que é melhor para ela, porque o faraó, o ditador, ele não permite isso. Todo ditador impõe, ele não dá liberdade. E a mentalidade humana se acomoda com a escravidão. Lembre-se lá do trabalho que o povo deu no deserto para Moisés. E depois, no final, queria voltar para o Egito. Era melhor a cebola, o alho do Egito, do que viver na dependência de Deus. Eles preferiram a dependência do faraó do que a dependência de Deus. E Deus fazia milagres para sustentá-los no deserto. O ser humano não mudou muito não, hein? É sempre a mesma história, a mesma coisa e a mesma mensagem tem que ser ouvida. Então, o ditador, o faraó, diz qual é a ração que ele pode comer, que roupa ele pode vestir, que trabalho ele pode fazer, vai amassar barro e pronto. E ele dá a cota de tijolos. É escravo. Ele não tem liberdade para nada, para escolher nem como viver sua própria vida. Ele não pode escolher estudar, ele não pode escolher ser um erudito, ele não pode escolher ter conhecimento, ele não pode escolher conhecer a verdade. Se o ditador diz mentira, ele ouve a mentira, acredita na mentira e vive na mentira. O cristianismo é uma grande ameaça para os ditadores, em todos os tempos, desde o faraó até hoje. O cristianismo é uma tremenda ameaça. Por quê? Porque o cristianismo ensina liberdade, livre-arbítrio. E nós temos a confirmação disso em Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Queridos, Deus não impõe, Deus não obriga, Deus não escraviza, mas Ele fala a verdade, ensina, e você decide o que fazer. Agora, você é livre para escolher o que fazer, só não é livre para decidir as consequências. Tá? As consequências a Deus pertencem. Os escravos são considerados massa de manobra para satisfazer o ego monstruoso dos seus dominadores, que, ao contrário dos escravos, vivem no luxo, são ricos, são esbanjadores dos impostos pagos
pelo povo que trabalha, para sustentá-los no luxo. Como é que vivia Faraó? No palácio. E como vivia o povo hebreu? Lá na terra de Gósen. Não viviam em palácio, não. Tá? Você pode imaginar que esses dominadores que vivem em palácios, você pode imaginar que um sofazinho lá do palácio custa R$200.000? Uma cama, 75 mil reais? Uma cadeira? É luxo. E quem sustenta esse luxo? O povo massacrado, amassando barro, trabalhando, levantando de madrugada, pegando condução superlotada, quando tem, ou andando a pé. Mas eles não, carros luxuosos. Tudo é luxuoso. E o povo é tão ignorante que vê as fotos e fica, oh, o palácio do presidente, o palácio do faraó, olha a cama do faraó, olha isso, olha os jardins do palácio. O pobre apaga a luz de noite para economizar. E eles deixam tudo iluminado a noite inteira, aqueles imensos jardins. Percebem? E o povo gosta de ver isso. Você vê a corte real como vive. Quem sustenta aquele luxo todo? Eles tiram do povo, mas não vivem como o povo. São hipócritas. E a igreja ficou calada, quietinha, né? Controlada, e deixando o povo na ignorância. Os pastores têm a obrigação de esclarecer a mente do seu rebanho. É responsabilidade nossa. E o lema deles é: ao pobre, nada. Aos dominadores, tudo. Não é isso que nós vemos? E quem se opuser a isso? E quem disser, não concordo. O rei deve viver como nós. O faraó deve comer o que a gente come. Só vai conhecer perseguição. Fake news, calúnia, denúncia falsa, testemunhos falsos. A reputação vai ser denegrida. Aliás, eu não poderia falar essa palavra. Ok? Hoje não pode. Satanás está por trás de toda dominação, e toda dominação traz sofrimento para o dominado. O povo hebreu gemia debaixo da escravidão no Egito. Diante do libertador levantado por Deus, Moisés, o faraó se endurecia cada vez mais e não deixava o povo hebreu sair para adorar a Deus, o único, o verdadeiro, não os deuses do Egito, mas o Deus único. Deus empoderou Moisés, porque sua missão era tremendamente difícil, porque mudar a mentalidade do povo era um desafio. Mudar a mentalidade de um escravo para um ser livre não é trabalho fácil. O escravo acostuma a ser escravo
e depois não quer sair da escravidão. Se acomoda, acha isso normal. Você sabe o quanto é difícil mudar o modo de pensar, né? O seu modo de pensar, não é verdade? Enquanto você não se expõe ao conhecimento, você não muda seu pensamento. E não muda o pensamento, não muda a atitude. Não muda o modo de pensar, de falar, de agir, de sentir. Somente o Espírito Santo pode nos guiar às mudanças necessárias. Dependemos do Espírito Santo para nos convencer da verdade, do que é justo, do que é certo, do que agrada a Deus. Sem conhecimento, nós não saímos da posição de dominados, de manipulados, de controlados. A escravidão permanece até quando nós nos levantamos e dizemos: não, alto lá, chega. Enquanto eu era ignorante, eu fazia essas coisas, mas agora que eu conheço a verdade, não mais, não mais. Sou livre para pensar, sou livre para decidir. Por detrás dessas pessoas maldosas estão demônios. Carne e sangue não são nossos inimigos, pessoas não são nossos inimigos, mas sim Satanás e todos os demônios que estão ali influenciando, que estão ali dominando a mente, o modo de pensar, as decisões que eles tomam, escravizando a vontade deles, para executarem o plano de Satanás. Se Deus tem um plano de redenção, Satanás tem um plano de destruição da humanidade. Se Deus usa pessoas para fazerem o bem na terra, Satanás usa pessoas para fazerem o mal. E nós decidimos com quem vamos ficar. Nós sabemos que os demônios, eles colocam pensamentos nas mentes das pessoas passivas, acomodadas, e são pensamentos de roubar, matar e destruir. Jesus, referindo-se a Satanás, disse, lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é vida de escravo, mas é vida de filho do Pai Celestial, do Rei, do Senhor absoluto sobre todo o universo. Jesus não quer que tenhamos uma vida cheia de pobreza, de miséria, de dor, de tristeza, de preocupações, de maldições, de desonras, de fracassos, de doenças. O povo hebreu foi curado numa noite. Todos os que saíram do Egito saíram saudáveis. Deus os prosperou. Eles não foram morar em palácio, mas a sandália não se gastou por 40 anos. A roupa não envelheceu 40 anos. Eles tinham o maná que descia do céu. Deus fazia a rocha verter água para eles, para o rebanho. Quem está com o Senhor tem a provisão.
tenha provisão. Glória a Deus por isso. Todo cristão é um seguidor de Cristo, e como Cristo ama a liberdade, esse cristão busca a provisão para as suas necessidades. Nós nascemos aqui na terra e desde pequeninhos nós somos ensinados a trabalhar. Os pais ensinam as crianças, já pode guardar seus brinquedos? Vai guardar. Já pode tirar o lixo ali? Vai tirar. Já pode arrumar a sua cama? Já vai arrumar. Trabalho é de Deus. Vagabundagem não tem nada a ver com Deus, é do diabo. A pessoa precisa ser livre para buscar o seu sustento e não viver dependente de esmolas do Estado ou de pessoas, ou de ONGs, ou seja lá do que for. Por isso que quando um mendigo se converte e vem para a igreja, ele é ensinado a trabalhar e a levantar os recursos que ele precisa para se sustentar aqui na terra, porque o trabalho é de Deus. Nós não temos que dar esmolas para manter as pessoas dependentes, escravizadas como massa de manobra, para manter os dominadores no poder. Todo cristão deve trabalhar, todo cristão deve sonhar, e pode sonhar grande, porque o nosso Deus realiza milagres, ok? Todo cristão deve ter conhecimento, não deve ser ignorante, deve conhecer a Bíblia em primeiro lugar, mas não é só isso não, vai estudar sobre política, vai estudar sobre educação, vai ler, vai ter conhecimento, vai buscar conhecimento, para que você não seja massa de manobra. E além de trabalhar, e metade do seu salário são impostos, pagos aos dominadores. Mude sua mentalidade. É tempo. E se nós passamos por necessidades, nós temos Jeová Jiré, o nosso provedor. Ele provê, Ele realiza milagres, Ele cria, Ele faz coisas novas todos os dias. E como seguidores de Cristo, nós temos que lutar pela nossa liberdade de pensar, de falar, de se expressar, de conquistar os nossos sonhos e de realizar a obra do Senhor aqui na terra. Todo pregador, todo evangelista deve reconhecer os problemas do tempo em que está vivendo, porque as pessoas que nós vamos evangelizar, elas estão contaminadas. Elas foram contaminadas, já desde a escola, desde criança. Hoje nossa atenção precisa voltar para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, para que deixem de ser massa de manobra para dominadores cruéis. Deus nos chama à libertação da escravidão do pecado por meio de um libertador chamado Jesus Cristo de Nazaré.
Nós não vamos ficar 400 anos na terra do pecado, porque esta terra não é nossa. A nossa terra é a terra da promessa, é a terra da bênção, é a terra santa, é o lugar onde Deus habita, onde a sua influência está ali, onde a verdade dele opera, onde nós somos povo de Deus, com direito a todas as bênçãos, a todas as promessas que Ele tem para nós. Assim como Deus deu instruções claras ao seu povo, que estava dominado por Faraó, dizendo através de Moisés, que cada chefe de família, quero que os homens prestem atenção, chefes de família, tomassem o cordeiro, sacrificassem o animal, passassem o sangue pelos umbrais das portas, reunisse toda a família dentro de casa. Quem é o chefe espiritual na família? O homem. O homem. O homem, foi Deus que fez assim. Entende? Às vezes, na ausência do homem, a mulher é obrigada a tomar a posição. Mas não foi essa a posição que Deus deu. Ela é auxiliadora. Que todos os homens deveriam ser circuncidados como sinal de aliança. Então, em primeiro lugar, quem deve estar aliançado com Deus dentro da casa, da família? O homem. O homem. Cuidado, homens, porque vocês estão perdendo lugar para o feminismo. Cuidado. Vocês estão abdicando da posição e autoridade que Deus deu a vocês e deixando as mulheres tomar o lugar. Vocês devem ser exemplo para toda a família. E nós, mulheres, devemos reconhecer isso e ajudar os nossos maridos a exercer a sua posição. Essa é a ordem divina. Senão vira caos. Por quê? O anjo da morte passaria pelo Egito e ceifaria os primogênitos. O primeiro filho de cada casal seria morto. Mas o povo de Deus teve a oportunidade de sobreviver. Como? Adorando a Deus, obedecendo a Deus, retornando para o Senhor. Porque aquele povo estava contaminado com os deuses do Egito. Eles estavam adorando outros deuses, eles tinham outros amores. E Deus não aceita isso. Deus em primeiro lugar. E quem coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o princípio divino. O cordeiro imolado e o sangue nos umbrais, segundo a ordem divina, foi o livramento. Aqueles que fizeram, obedeceram, os primogênitos não morreram. Mas os que não obedeceram, todos os primogênitos morreram, inclusive do faraó. Ok? Agora, nós vemos, né? Jesus é o nosso cordeiro pascal. Moisés foi o libertador para o povo de Israel. Jesus é o nosso libertador.
libertador, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele é o Cordeiro Pascal para nós. Ele é. Por quê? Ele foi à cruz. Ele foi imolado. Ele foi morto. Ele derramou o seu sangue inocente, sem pecado, para remover o pecado de cada um de nós, do nosso espírito que foi recriado. Em Hebreus 9, 22, lemos: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, de impureza. Lá na antiga aliança, eles passavam o sangue nos utensílios do tabernáculo, por exemplo, para santificar ao Senhor. Hoje, após o sacrifício de Jesus, não mais animais são sacrificados. O sacrifício de Jesus foi perfeito, cabal, completo, não para cobrir o pecado, mas para remover o pecado. De onde? Onde estava o pecado da raça? No nosso espírito. E quando nós ouvimos o Evangelho e cremos e declaramos Jesus como nosso Redentor, esse pecado da raça é removido do nosso espírito, e ali a morte espiritual é removida, e a vida, a natureza de Deus é introjetada em nosso espírito. O Espírito Santo vem viver no tabernáculo, no santuário santificado. Nós somos um santuário para o Senhor, onde nosso espírito, nosso ser real, só quer Deus. E a nossa personalidade, a nossa alma está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos a Deus e mais somos transformados à sua imagem. Glória a Deus. Você é um santuário. Esse lugar aqui é dedicado para o nosso culto coletivo, mas você é o santuário. E Deus quer de você adoração. Adoração. Você não pode existir aqui na terra sem ser um adorador, adoradora de Deus. Isso é inadmissível para Deus. O povo lá no Egito estava já se curvando, levantando sacrifícios, postes ídolos para os deuses do Egito. Eles tinham se esquecido do seu Deus único e verdadeiro, se afastaram da fé. E quantos hoje estão capengando na vida cristã? Não tem uma posição definida. Não assume um compromisso de cultuar e adorar a Deus. Tem outros amores no coração. Às vezes é a profissão, às vezes é a própria família, às vezes são coisas materiais, outras vezes são lazer, outras coisas, dinheiro, posição, fama. Mas tudo isso sem Deus é nada. O dia que você morrer aqui na terra, você não leva nada. O caixão apodrece, você apodrece, a roupa que você vestiu apodrece.
É só você assistir uma exumação, tá? Queridos, há uma grande diferença entre sermos criaturas de Deus e filhos de Deus. O filho é herdeiro, o filho é amado, o filho é aceito, o filho é compreendido, o filho pode entrar na sala do trono e sentar no colo do rei, pode falar com o Senhor do universo. A criatura não. Portanto, quando dizem, todos são filhos de Deus, não é verdade. Nem todos. Para se tornar filho de Deus, filha de Deus, precisa ouvir o Evangelho, crer nele, confessar Jesus como o único Senhor e Salvador pessoal. Aí sim, vai se tornar, porque não era filho de Deus. Romanos 5,17 diz, se a morte reinou pela ofensa de um, a morte espiritual, pela ofensa, do primeiro, Adão, e aí, por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça, do favor divino, e o dom da justiça, se torna justo, reinarão em vida, reinarão, não serão escravos, mas reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não há lugar para mentalidade de escravo. Jesus quer que nós reinemos em vida, já aqui, agora, neste corpo ainda terreno, e depois por toda eternidade. Aleluias, glória a Deus. Esse é o plano de redenção para nós. Queridos, a coisa mais importante que você deve gravar hoje, o sacrifício substituto de Jesus na cruz. Ali ele era o cordeiro imolado por nossa causa, para remover o pecado do nosso espírito e a nossa alma ser transformada, passo a passo, dia após dia. E Jesus veio para nos libertar do pecado, do domínio do pecado, do domínio de Satanás, do domínio dos demônios, do domínio de qualquer ser usado por Satanás. No caso de governo, pode ainda até tocar o nosso corpo, tirar a nossa liberdade de ir e vir. Não permitir que nós tenhamos a nossa reunião para cultuar, adorar, celebrar ao Senhor. Mas jamais, jamais, Satanás ou qualquer ser usado por ele pode nos impedir de adorar em espírito e em verdade. Meu espírito é livre e a minha alma deve ser livre também. O corpo é mortal, pode aprisionar, pode pôr na cadeia, pode martirizar, é o corpo apenas, mas a alma e o espírito não, nunca, nunca.
porque a recriação do nosso espírito foi feita por Deus mesmo, e foi completa. Por isso Jesus morreu, para me dar essa liberdade e dar a você também. Amém. Não deixe o pecado te prender. Romanos 3, 10 e 12 respalda a nossa afirmação de que Jesus veio à terra para ser o Cordeiro, o sacrifício perfeito por nós. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a descrição do ser humano sem Deus, do descrente. Os animais, o sangue dos animais apenas cobria, mas aquele sacrifício tinha que ser feito uma vez e outra continuamente, porque as pessoas pecavam todos os dias. E eles ainda tinham o Yom Kippur, uma vez por ano. Agora nós não. Não há mais pecado em nosso espírito. Não há. Não há. Não há condenação em nosso espírito, nosso ser real, não há. Ali só existe justificação, filiação com Deus, santificação. Por isso o apóstolo Paulo disse: andai no Espírito. Quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, não comete pecados. Ou, pelo menos, luta para não cometer. Queridos, Jesus não chama escravos, ele chama escravo, mas para se tornar livre. Não para continuar escravo. Não para comer migalhas que caem da mesa do faraó. Temos que desenvolver uma cultura de povo de Deus, de reino de Deus. Eu sou herdeira em Cristo, você é herdeiro em Cristo. Deus, o nosso Pai, tem o melhor para nós. Mas o evangelho precisa ser pregado. A única saída possível para a escravidão espiritual está em ouvir o evangelho de Cristo, crer nele, receber Jesus como seu único Salvador. Em João 14, 6, lemos: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus Santo e a humanidade caída no pecado. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Nenhum. Jesus e o cristianismo exclui qualquer outra possibilidade de Salvador, de Deus, não existe. Somente Jesus. Para o cristão, somente Jesus. Para o cristão, somente a Bíblia como a palavra que vai nos conduzir à fé e à prática.
É a Bíblia quem diz para nós o que nós devemos fazer e o que não devemos. Todo aquele que crê, obedece Jesus. E ele diz, aquele que crê deve ser batizado. Então, batizado nas águas. E isso se faz numa igreja local. Não existe cristão fora da igreja local. Não existe. Só se for num país comunista. Como China, por exemplo. Ali você não tem liberdade de ter uma Bíblia, de falar da sua fé, de se reunir, não é permitido. Os países árabes, muçulmanos, entendem? Mas aqui nós temos liberdade. Graças a Deus, que ainda temos liberdade. E oramos para que não venhamos a perder essa liberdade, porque já estamos num regime comunista também. Comunismo e cristianismo não combinam. Finalizando, você já se expôs, ouviu o Evangelho de Cristo? Você creu nele? Você fez a sua confissão pública de fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício substituto? Eu estou dando ênfase, sacrifício substituto. Crer em Jesus e crer no seu sacrifício substituto. Isso é fundamento para a nossa fé. Se sim, parabéns, continue firme, vá em frente, não olhe para trás, vá caminhando com o Senhor, vai crescendo, vai aprendendo, vai conhecendo mais dele e do seu reino, porque aí você está no caminho certo, você é winner, você é vencedor. E todos os winners têm a sua coroa da justiça. Conforme Apocalipse 3:11. Você é coroado. Você não é mendigo. Você não traja os farrapos, as vestes dos mendigos. Mas você se traja com vestes de justiça, coroa na cabeça, anel no dedo, sandálias nos pés. Você é filho. Por onde você anda, por onde você vai, todos os demônios olham para você e dizem, eita, esse é nosso inimigo. Esse é inimigo. Você transporta a luz de Jesus, porque você é luz, você é sal, você jamais vai apodrecer, espírito e alma, salvos, salvos, plenamente salvos. Não importa se o corpo envelhece, ele não vai para o céu. Nenhum corpo aqui vai entrar no céu. Nenhum. Nós receberemos um corpo glorificado. Aleluias. Mas, se você ainda não fez esta confissão e está aqui presente, não saia daqui sem fazer esta oração. Você que está online, você também pode fazer. Basta você abrir a sua boca e confessar, ou fazer uma oração de entrega para o Senhor.
Eu quero que todos se coloquem em pé. Aquele ou aquela que quer fazer uma oração de entrega. Ou você já fez, mas se afastou dos caminhos do Senhor, você pode retornar agora, fazendo esta oração comigo. E você que está online também pode fazê-lo, ok? É uma declaração muito simples. Feche os seus olhos e vamos dizer todos juntos: Senhor Jesus, eu ouvi sobre o teu evangelho, sobre o teu sacrifício substituto por mim, por causa dos meus pecados. Eu creio nesta verdade e te convido a entrar em minha vida, em meu espírito, para recriá-lo e me tornar filho, filha de Deus. Quero a habitação do Espírito Santo para me ajudar a viver a vida cristã e te agradar sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. No bolso da cadeira, você tem um cartão branco. Nesse cartão branco, você pode colocar aí pedido de oração, você pode comunicar sua decisão por Jesus, você pode solicitar batismo nas águas, se você ainda não é. Nós vamos providenciar e corra antes que o inverno comece, né? Entendeu? E a gente aquece a água, mas sabe como é que é quando sai, né? Então, faça aí o seu pedido e nós vamos ter contato, deixa, né, seu contato aí direitinho, para que a gente possa falar com você e estar te ajudando. Amém, Pérez? Glória a Deus. Nós não vamos nos despedir de Deus, porque Ele vai estar conosco sempre. Mas nós estamos no encerramento do culto, falando com Ele. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes na nossa vida, e que essa semana seja a semana de vitória para cada um de nós. Deus nos abençoe a todos. Aplausos para Jesus.